Fala galera, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a reação de adição nos compostos orgânicos. Bora lá ver como é que se comportam? Então nessa aula você vai entender o que são reações de adição, como elas ocorrem e as substâncias comuns nessas reações. Você vai compreender a relação entre a fabricação de margarina e a reação de adição de alcenos. Bora lá? Então, as reações de adição são importantes em química orgânica, porque a maioria delas está presente na preparação de produtos importantes na indústria. As reações de adição ocorrem quando é possível quebrar ligações dos compostos e adicionar espécies químicas. Ocorrem em compostos insaturados, aromáticos e compostos cíclicos. Então, uma reação de adição, no caso dos alcenos, é a chamada halogenação, que é a adição do halógeno, flúor, cloro, bromo e iodo a cadeias de alcenos. A insaturação se rompe e forma-se um dialeto vicinal. Então, olha só. Então, aqui nós temos, a ligação dupla, quebra-se uma dessas ligações. Aqui nós temos 2 cloro, quebra a ligação entre os 2 cloros e aqui, a ligação que foi aberta nos 2 carbonos, encaixado o cloro. Então, aqui nós temos 2 dicloroetano. Em reação, continuando, no teste do bromo, um teste importante para detectar a presença de alcenos e alcinos é a bromação. O bromo, em solução aquosa, tem uma cor castanha e, ao reagir com o composto insaturado, descolora-se. Então, se a gente quer descobrir, se tem um alceno ou um alcino, ao adicionarmos bromo, ele se torna incolor. Então, aqui, nós temos, a ligação dupla, ela se rompe a ligação entre os 2 bromos e é encaixado, esses 2 bromos naquela ligação que ficou faltando do carbono. A reação, a adição de haletos de hidrogênio, é sempre o hidrogênio ligado a um halógeno. Então, para alcenos menos complexos, basta romper a ligação dupla e adicionar o átomo de carbono e o halogênio. Então, aqui, eu rompo a ligação, um hidrogênio vai para um carbono, um bromo vai para o outro carbono. Para cadeias mais completas, é necessário observar uma regra chamada regra de Markovnikov, tá? Então, os átomos de hidrogênio ou qualquer eletrófilo se adicionará preferencialmente ao carbono mais hidrogenado. Então, a regra é quando você tem uma cadeia de 3, 4, 5, enfim, de vários carbonos, quando se rompe a ligação dupla, obrigatoriamente o hidrogênio vem para um carbono que tem mais hidrogênio e o halogênio vai para o outro carbono, belezinha? Então, aqui, essa daqui é a correta, o hidrogênio foi para o CH2 e não para o CH. Se for ao contrário, está errada. Na aplicação industrial, esses produtos, a produção de margarina é uma aplicação da reação de adição em alcenos. Os óleos vegetais são longas cadeias carbônicas insaturadas e têm forma líquida. A hidrogenação dos óleos para cadeias saturadas com textura sólida e as margarinas ou gorduras vegetais hidrogenadas. Qual produto é mais saudável, margarina ou manteiga? Existe uma diferença? Então, olha só, os alcinos sofrem, os mesmos tipos de reação que os alcenos. A ligação tripla é rompida e ocorre a formação de novos produtos. É a chamada hidrogenação catalítica. A molécula de hidrogênio é adicionada a um alcino. A reação ocorre em etapas e utilizam-se metais como catalisadores. Que metais, Níquel, chumbo e platina. Então, aqui, nós temos as 3 ligações, rompe-se uma, os hidrogênios, se ligam, Então, ficaria, de CH passa a ser CH2.
rompe-se novamente essa ligação e encaixa o hidrogênio, tendo aí o CH3CH3. A halogenação também ocorre em etapas. No primeiro momento, ocorre a formação de um dialeto vicinal e, dando sequência, mais halogênios são incorporados à molécula. Então, olha aqui como é que acontece, ó. Nós temos, né, o cloro 2, quebra-se, rompe-se uma ligação, ó, e o cloro toma lugar dessa ligação. Rompe-se novamente a ligação e, ó, encaixa-se novamente 2 cloros. Então, a molécula passa a ter 4 cloros. A adição de halogenidretos também ocorre em etapas. É importante observar a regra de Markovnikov, né? Na segunda etapa da adição. Então, aqui, ó, rompi a primeira, beleza, o hidrogênio vai para um dos dois, bromo, qualquer um dos dois. Já na segunda etapa, obrigatoriamente, pela regra, o hidrogênio vai para o carbono que tem mais hidrogênios. Então, ele vem para esse carinha aqui, ó. Então, quais os compostos a seguir descoram a água de bromo? Então, a gente tem que lembrar que é na presença de quem? De alcenos e alcinos. Então, os dois compostos seriam esses dois últimos aqui. Na adição de dienos, os dienos são alcenos que podem ser divididos em 3 grupos, de acordo com a posição das ligações duplas. Então, acumulados, se for sequencial, isolados, se tiver uma ligação simples, né, 2 ligações simples, e conjugados, se for apenas uma ligação simples dividindo-os. Como tem 2 ligações duplas, os dienos darão reação de adição em dobro. Os dienos conjugados merecem destaque, pois são dos tipos de adição 1,2 e 1,4. Então, ó, 1,2, hidrogênio e bromo, respeitando a regra de Makarov. Então, hidrogênio vai para o carbono que tem mais e bromo para o menos. E na posição 1,4, ó, mesma coisa. Bromo foi para o finalzinho, carbono ficou aqui no centro. São formados 2 produtos e na adição 1,4 há uma dupla formada na posição central e as espécies dos halogenidretos ligam-se às extremidades. Os 2 produtos, 1,2 e 1,4, sempre serão formados e a predominância depende da temperatura em que a reação acontece. Uma reação de adição 1,4 específica é bem interessante, uma vez que há a formação de compostos cíclicos. Foi estabelecida por Otto Diez e Kurt Alder, que ganharam o Nobel a partir de seus estudos. É definida como a adição conjugada de um alceno a um dieno com a formação de compostos cíclicos. Então, olha como é que acontece, né? Nós temos aqui o dieno, e aí, ó, ele há a atração e a ligação quando você rompe as 2 ligações, ó. Então, ele forma um ciclo. Então, numa reação de adição, 1 mol de propino reage com 1 mol de HCl. Segue-se uma reação de Dialder, como 1,3-butadieno. Pede-se a equação da reação de adição de HCl ao propino e a fórmula do adulto produto formado. Então, aqui, galerinha, adição a aromáticos. A presença de 3 ligações duplas nos faria pensar ser fácil executar a reação de adição a aromáticos, mas o anel benzênico é uma estrutura estável e a adição, neste caso, só ocorre na presença de catalisador em altas temperaturas e pressão e com a ajuda da luz UV. Existe uma reação em que é possível obter o BHC, hexaclorociclohexano, em pesticidas, formado por adição do anel benzênico, realizada com o auxílio da luz ultravioleta. Então, aqui, ó, o que acontece, né?
nós temos, né, o anel aromático, 3 moléculas de Cl2, e aí você quebrou a ligação dupla e encaixou o cloro nas posições. Então, galerinha, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.